do candidato à presidência Flávio Bolsonaro ironizou a filiação ao partido Missão. Isso aconteceu ontem. Segundo o senador, ninguém conhece o partido e, por isso, a equipe do parlamentar considerou como spam os e-mails de filiação à legenda do candidato à presidência Renan Santos na conta institucional do senador. Flávio revelou também ter recebido um outro e-mail para filiá-lo a um outro partido. Você vai descobrir agora. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente. Mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de e-mails por dia, além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Pois é, antes da gente seguir com esse assunto, a gente vai exibir na tela, então, aí, ó, o print do e-mail oficial do senador Flávio Bolsonaro, que ele publicou nas redes sociais, com a mensagem do PT confirmando a filiação dele ao partido de Lula. A mensagem diz, abre aspas, Olá, Flávio Nantes Bolsonaro. É com prazer que recebemos o seu pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores, fecha aspas. Quero te ouvir, Berenice Leite. Olha, Daniel, eu estou até rindo aqui da situação, porque, de fato, o senador Flávio Bolsonaro, que vai concorrer aí à presidência da República, levou com muito bom humor, né? Fez até uma brincadeira, mas o assunto é sério. E, no primeiro momento, quando eles foram puxar na quarta-feira a certidão comprovando ali para registrar a sua candidatura, que, por sinal, o prazo termina amanhã, eles levaram um baita susto, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro não estava mais filiado ao PL, isso teria acontecido um dia antes, no caso no dia 12, e no dia 13, né? 12 mais 1, como eles falam, perceberam que Flávio estava filiado ao Missão. Daí já vieram os questionamentos com relação a algum tipo de invasão hacker no sistema da justiça eleitoral. Essa foi a primeira hipótese cogitada e muito se questiona, né, se realmente o sistema da justiça eleitoral é inviolável. Em 2023, isso que aconteceu, né, que vem sendo tratado agora como uma brincadeira, eu me lembro que motivou, inclusive, o processo contra Carla Zambelli. Vocês devem se lembrar que foi expedido um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes depois de uma invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, esse crime foi assumido pelo hacker, né, o Walter Delgatti, à época. Rendeu a ele uma condenação, a própria Carla Zambelli também, mas o que chama a atenção é que o Delgatti já está em prisão domiciliar, né, já está tendo um semiaberto concedido. Mas o fato é que o partido Missão, como bem disse o Flávio, não é um partido muito conhecido, não tem tanta relevância assim. E a segunda hipótese que vem sendo cogitada é que tenha sido mesmo alguém do próprio partido do Renan Santos, que é candidato também à presidência da República. O MBL conseguiu um partido para si agora, que é o Missão, e apesar deles estarem agora no início, né, começando aí a arriscar colocar candidatos para concorrer à presidência da República, esse movimento está sendo, a leitura que está sendo feita é de que eles estão buscando ter visibilidade, né, o famoso hype na internet. E como o PL, o próprio senador Flávio Bolsonaro, eles não deram esse alarme todo, né? Apenas ajuizaram diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, e a resposta do Nunes Marques como presidente do TSE foi muito rápida com relação a corrigir isso,
que obviamente foi uma sacanagem que fizeram para tentar ali de alguma forma prejudicar o registro do senador Flávio Bolsonaro nessa candidatura à presidência. Mas o caso vai ser investigado, pelo menos essa é a promessa do Nunes Marques enquanto presidente do TSE, e não deveria acontecer, né? Eles sustentam que a Justiça Eleitoral não foi por meio de uma invasão, mas que o próprio Missão é que teria filiado Flávio Bolsonaro. E esses links que chegam por e-mail, de fato, abrem espaço para que isso aconteça. E esse negócio de filiação fake também, né, Berenice, não é nenhuma novidade. Por exemplo, o próprio Lula, em 2023, ele chegou a ser filiado, apareceu no registro da Justiça Eleitoral, pelo menos como filiado ao Partido Liberal do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro também não aparece precisamente, não chegou a constar na Justiça Eleitoral, mas ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores em 2020, depois do então presidente da República ser alvo de um ataque hacker, ter tido os dados pessoais dele vazados. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Quero te ouvir, Guta Pini. Vale até a pena que nós entremos aí no sistema da Justiça Eleitoral, no site, para averiguar, né? Vai que o nosso nome também consta aí como filiado a algum partido político, porque já está muito claro que difícil não é que isso aconteça. Porque se essa falsidade em relação ao próprio presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro e agora o candidato Flávio, se essas personalidades tiveram aí a violação até dos seus dados pessoais e consta ou constavam como filiados a outro partido, o que dirá nós? Não é verdade? Então é algo para que a gente fique atento. Esse acontecimento expõe no mínimo, a fragilidade desse sistema de filiação partidária. Os partidos políticos têm uma atuação nisso, é algo que acontece até automatizado entre o sistema do partido e o sistema do TSE, que aí faz a análise automática desses dados. Então, está claro que alguma coisa precisa ser feita, que esse sistema é, no mínimo, vulnerável. Então, inclusive ontem, assistindo o Oeste Sem Filtro, a Paula disse ali que a equipe da Oeste tentou também se filiar nesse partido, Missão, e que é muito fácil, não tem aquele e-mail de confirmação, ou não teria esse e-mail de confirmação. Então, é algo que os partidos precisam se debruçar, porque eles acabam tendo acesso aos dados e pode acarretar numa coisa muito grave. Porque hoje nós temos na presidência do TSE o Nunes Marques, que, ao que tudo indica, né, ao que se espera, vai ter uma atuação mais imparcial de todo esse processo. Mas vocês imaginem se esse debate escala num nível de, inclusive por conta da data desse registro, se fosse um dia depois, até o dia 15, para o registro. E se isso é levado para uma discussão no TSE? Ah, não, mas é que ele perdeu o prazo, mas tinha que ter visto isso antes. Não, olha, isso aqui é uma questão de responsabilidade do candidato. Ele precisa ter zelo. Nós temos os prazos da Justiça Eleitoral. Vocês imaginam isso? É uma possibilidade. Não aconteceu, mas diante disso, algo precisa ser feito. Essa vulnerabilidade desses sistemas precisa ser enfrentada. Bom, tanto é que o sistema está fora do ar agora. Nesse instante, o TSE suspendeu esse sistema de filiação partidária depois desse episódio. Portanto, não vai dar para a gente fazer esse teste. Eu ia tentar filiar aqui o professor Marcelo Suano, mas não vai ser possível, Suano. Olha, a bizarrice é tão grande e é tão inviável você imaginar essa possibilidade que tem um ponto que é essencial. Ele não teria como se candidatar à presidência da República porque ele fez a mudança de partido, uma filiação fora do prazo, o prazo legal de 6 meses. Ou seja, é algo tão bizarro que até isso está sendo ignorado. Ou seja, é óbvio que isso foi feito por alguém que quer prejudicar a campanha do Flávio Bolsonaro, trazendo o ridículo. Mas é possível também que haja alguma articulação, alguma artimanha de uma inteligência do mal. Como assim? Vamos tentar entender.
Imaginemos que aquilo que o Flávio Bolsonaro falou seja verdade e que é um partido desconhecido. Como é que você se torna conhecido? Você cria um factoide, cria um escândalo para todo mundo vir atrás. Não estou dizendo que foi o Missão que fez isso, nem que foi o Renan que fez isso, mas é uma possibilidade. Está nos universos possíveis da lógica. A lógica permite você conceber hipóteses. É só uma hipótese de tentar fazer esse que se torne conhecido. Quando você vê a resposta que o Renan deu, e o Renan é um indivíduo inteligente. Não estou dizendo que essa inteligência caminha para o bem ou para o mal. Ele é inteligente. Mas quando ele deu a resposta, ele falou assim, jamais aceitaríamos a filiação de alguém que não tem vínculos ideológicos. Opa, assumiu que não é direita, então. Porque aquilo que o Flávio Bolsonaro apresenta somos de direita. Não tem vínculos ideológicos conosco e não compactua com os nossos valores. Ou seja, fez uma alavancagem do seu partido, diminuindo um candidato, dizendo que ele não faz parte do conjunto de valores ideológicos do seu partido. Torna-se mais conhecido. Pode ser uma estratégia? Pode. Quem foi que fez? Tem que ser investigado. Aí é que está a jogada. O problema é que ele tem que ser investigado para identificar quem foi o hacker que entrou. Se não entrou no sistema do TSE, que admitiu esse tipo de coisa, é um hacker que entrou nos e-mails, é um hacker que entrou nos sistemas dos outros partidos, é um hacker que entrou na vida pessoal de um candidato à presidência da República para atrapalhar a sua candidatura ou para atrapalhar o seu discurso, o discurso que está muito concreto. Estes são os pontos. E ali é possível que haja uma artimanha. E essa artimanha tem que ser verificada não é apenas pelo deboche que está sendo feito em relação ao Flávio Bolsonaro. Uma artimanha para tentar se tornar conhecido. Talvez seja isso. Estes são os pontos que a gente precisa observar com muito critério. Até mesmo porque, como eu falei no início, é bizarro. Ninguém está olhando que como é que se pode imaginar que ele vai se candidatar tendo se filiado uma semana antes de começar o processo eleitoral. A legislação exige 6 meses. Até isso foi ignorado, porque está todo mundo brigando para dizer, foi feito ou não foi feito. É tudo bizarro, mas essa bizarrice está produzindo o que nós estamos vivendo nessa campanha eleitoral. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.